Olá, sou Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Cerca de 2 meses atrás, o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, lançou o projeto de se fazer um rodoanel em Belo Horizonte e na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu estou aqui com o advogado popular Henrique Lazzarotti, que é do movimento Serra Sempre Viva, da cidade de Ibirité, aqui na região metropolitana. Estou aqui também com a doutora Lenice Baeta, que é historiadora, arqueóloga, antropóloga, também do movimento Serra Sempre Viva. A Lenice Baeta e o Henrique Lazzarotti vai nos apresentar aqui os lugares, pessoas, bens naturais e culturais ameaçados pelo rodoanel, que, se for construído, será, de fato, um rodominério em Belo Horizonte e região metropolitana. Então, muito obrigada, Frei Gilvander, Henrique Lazzarotti. Acho que é um momento interessante, né, da gente discutir um assunto muito sério, muito importante, que é esse mega empreendimento devastador que se pretende na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente já tem feito vários debates, várias reuniões, vários diálogos. Então, eu, Henrique, com Frei Gilvander, né, nós três organizamos também esse PowerPoint ilustrado, né, porque muitas vezes algumas pessoas que a gente está conversando, mesmo sendo da região, e obviamente para quem não conhece, né, mas para a gente ilustrar realmente alguns locais, né, que estão na mira, né, desse perigoso e devastador projeto. Então a gente resolveu organizar, primeiro mostrar um mapa, né? Vou passar aqui, mostrar o mapa para vocês, né? São 4 alças desse mega projeto aí do rodominério, que seria a alça norte, essa parte aqui em vermelho, né? A alça oeste, a alça sudoeste e a alça sul. Então essa linha vermelha aqui, ó, vocês estão vendo, é que seria o trajeto geral, né? Claro que isso aqui é um mapa muito genérico, né? Mas só para a gente ter uma noção, né, do projeto, né, do modelo inicial do rodominério. Então, a nossa ideia é apresentar justamente por alças para vocês, e nós vamos começar por aqui, ó, pela ponta da alça sul, né, que bem é o encontro da BR-040, aqui é a capital, Belo Horizonte, aqui ao norte indo para o Rio de Janeiro, como vocês estão vendo na seta, né, do lado BR-040 para o outro lado, para Brasília. E a gente vai começar, só para vocês terem uma noção, a discutir o trajeto da alça sul. A gente resolveu também fazer por partes ilustradas, também para vocês verem, né, como é preocupante. E é mesmo, né? Muitos já estão, moradores, aterrorizados, a bem da verdade, principalmente, né, iniciou o terror com os moradores da região da Alça Sul, mas agora, a partir de várias lives e reuniões, todas as comunidades, né, pelo menos representantes dessas alças, já estão se organizando e se mobilizando para esse debate. Lenice, se você me permite, Frei Gilvander, só lembrando que o traçado do rodoanel, o rodominério, que começa na alça norte, né, no município, ele intercepta 13 municípios, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, começando ali por Sabará, Santa Luzia, Vespasiano, Pedro Leopoldo, São José da Lapa, Ribeirão das Neves, Contagem, Betim, Ibirité, Sarzedo, Brumadinho e Nova Lima. Realmente é um projeto assustador, né, que sai rasgando todo o território da região metropolitana, impactando a vida diretamente de milhões de pessoas. Eu só queria fazer esse comentário, ter noção da dimensão do tipo de destruição que a gente está falando, apresentando hoje aqui nessa live, nesse projeto rodominério. Ok, Henrique, e aqui no início também, eu gostaria de lembrar que esse projeto rodoanel,
que, se for construído, será de fato um rodominério em torno de Belo Horizonte e região metropolitana, na prática já será o terceiro rodoanel de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte tem um primeiro anel, que é a Avenida do Contorno. A cidade foi planejada há mais de 120 anos para ser dentro da Avenida do Contorno. Depois ela transbordou e mais de 80% da cidade está fora da Avenida do Contorno. Aí se construiu o anel rodoviário, ao longo do qual tem mais de 7 mil famílias em ocupações em 39 comunidades. Então agora é a proposta de se construir um terceiro rodoanel, como se Belo Horizonte fosse uma espécie de planeta Saturno. Então são os anéis de Saturno, né? E lembrar também, Alenice e Henrique, o tamanho, né? A previsão é que esse rodoanel de Belo Horizonte, região metropolitana, tenha mais de 100 quilômetros de extensão, e a área prevista para ser desapropriada ao longo desses mais de 100 quilômetros é uma área que deverá variar de 150, 170 a 400 metros de largura. Então você imagina se uma faixa de terra, né, um lugar numa extensão, num comprimento de mais de 100 quilômetros e uma largura de 150, 200, 300 a 400 até 500 metros de largura, quer dizer, meio quilômetro. Então vai passar muito em cima de um número muito elevado de propriedades, né? Estima-se que serão milhares de terrenos e de propriedades e de casas demolidas, né? Então eu queria lembrar isso aí. E lembrar também que é uma obra que já foi pensada há uns 30 anos atrás, e de 2006 até 2016 já houve várias tentativas de se colocar em prática a construção desse rodoanel, e foram todas as investidas canceladas administrativamente ou judicialmente, né? Então agora devolvo a palavra para a Alenice. Sim, então nós vamos começar o nosso slide, o próximo slide, a partir desse ponto aqui, tá, gente? Que é o extremo da alça sul, fazendo o caminho, vamos dizer, o caminho oposto, tá? Do que o Henrique comentou conosco, tá? De Caeté. Nós vamos começar aqui por Nova Lima e Brumadinho, ok? Bom, a alça sul, então, conforme o Henrique colocou, ela abrange Nova Lima, Brumadinho, Sarzedo e Ibirité, né? Estes municípios. A alça sul, ela vai, então, a partir do trajeto, né, oficial apresentado pelo próprio governo do estado de Gerais, aí estão os locais mais importantes que essa alça sul vai atingir. Primeiro ponto, a área de proteção especial estadual da subbacia hidrográfica do Ribeirão Catarina, inúmeros sítios arqueológicos pré-coloniais históricos, monumento natural Serra da Calçada, cachoeiras Poço Encantado, Ostra, Pedra Furada e outros, núcleo histórico Casa Branca, moradias, hortas, chácaras, sítios, condomínios, pousadas e hotéis, o núcleo da Jangada, com moradias, chácaras, pousadas, Cachoeira da Jangada, Fazenda da Jangada, lugar protegido, né? Então passa próximo à região de Piedade do Paraopeba, onde tem pelo menos 4 a 5 comunidades tradicionais, no caso específico, comunidades quilombolas. Bom, então agora a primeira ilustração da Serra da Calçada, que é o do local que a gente comentou com vocês. Esse é uma foto, né, de uma ruína muito importante, que é a ruína principal, né, do grande conjunto que compõe o patrimônio arqueológico da Serra da Calçada. A Serra da Calçada, gente, ela fica na aba norte da Serra da Moeda, que é a aba norte, vamos ver assim, do que a gente chama de Sinclinal da Moeda, que é um conjunto de serras que faz parte do que a gente conhece como quadrilátero ferrífero, que na verdade é um grande quadrilátero aquífero,
conforme nós hoje colocamos, porque é uma grande caixa d'água de mananciais, a grande caixa d'água da região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, a Serra da Calçada, ela é muito conhecida justamente pela grande biodiversidade de suas espécies, plantas, animais, do seu patrimônio, da biodiversidade, e ela se tornou monumento natural em 2013. Em 2008, ela foi tombada em nível estadual pelo IEFA, então ela já é um bem tombado, e todos os sítios arqueológicos foram inventariados, né, no IPHAN, que é o órgão federal de patrimônio arqueológico. Importante dizer que os sítios arqueológicos, o patrimônio arqueológico, é protegido por lei federal e, portanto, não devem ser destruídos, principalmente o patrimônio arqueológico dessa envergadura que vocês estão vendo, né? Então, faz parte de uma unidade de conservação de proteção integral. Todavia, acreditem se quiser, o trajeto inicial, né, da Alça Sul passa exatamente acima desse forte. Esse forte são, na verdade, ruínas de uma antiga sede de fazenda do início do século XVIII, né, o chamado Forte de Brumadinho, composto, né, por várias estruturas. Então, no entorno aqui dessa grande ruína, né, há também poços, galerias, canais, represas, plataformas, há uma cachoeira lindíssima natural, Poço Encantado. Esse local, ele fica inclusive vizinho ao condomínio Retiro das Pedras. E os moradores, especialmente do Retiro das Pedras, têm atuado de forma muito efetiva na defesa dessa área. Muito do tombamento, da proteção, né, da criação dessas unidades de observação, dessas áreas de proteção especiais, é fruto, né, da luta, né, de entidades, principalmente a Arcama Serra e outras entidades que atuam aí na região, na proteção dessa área. E realmente causou bastante espanto o trajeto passar sobre esse sítio arqueológico muito complexo. Então, vou dizer para vocês que são, assim, dezenas de pontos mapeados na Serra da Calçada, tem, como eu comentei, 10 quilômetros de extensão, e essa serra, que ela faz parte, uma parte está em Nova Lima e outra em Brumadinho, ela faz uma conexão mais à frente já, né, com a Serra do Rola Moça. Inclusive, há um projeto de lei também, né, que se batalha há muito tempo de que a Serra da Calçada, esse monumento natural e essa área tombada em nível estadual, ela seja incorporada ao Parque Estadual Serra do Rola Moça, que é o que todo mundo quer. Então, esse rodoanel, ele chega também na contramão de todo esse movimento que nós todos queremos, né, de mais uma vez incorporar essa serra, esse lugar lindíssimo ao Parque Estadual Serra do Rola Moça. Bom, então aí, só para ilustrar, vamos aqui, né? Nessa área aqui, né, mais baixa, vamos dizer assim, é que fica, tá? Esse local que eu acabei de mostrar, que é o Forte de Brumadinho, tá? Tá vendo essa área de mata aqui, secundária, né? Muito importante, que são relíquias de Mata Atlântica protegidas, inclusive, né? E aqui, ó, o condomínio Retiro das Pedras, que eu mencionei a vocês, e aqui a Serra da Calçada. Onde você está mostrando com o cursor, né? Estou mostrando com o cursor. Aqui, então, novamente, o local da foto. Aqui em detalhe, nessa foto a gente tirou em 2004, essa aqui sou eu, na porta, no portal principal do Forte de Brumadinho, né? E tem um calçamento maravilhoso, né? Que conecta a parte alta, né, da serra. E pensem bem, aqui em cima é a BR-040, tá, gente? Exatamente aqui na direção em que eu tô colocando o cursor. E o projeto... Belo Horizonte a Rio de Janeiro.
Belo Horizonte, vocês estão vendo aqui os prédios lá no fundo, gente? Ali já é Belo Horizonte, né? Então, aqui, ó, então na BR-040, o projeto, o rodominério entra aqui, ó, e vem riscando a serra, descendo aqui, atingindo a região de Casa Branca. Essa área aqui já é Brumadinho, acima é Nova Lima, tá claro? Então, mas não vai ser só riscar, não, né? Riscar é muito pouco, né? Não, destruir, né, gente? Estou mostrando o trajeto. Imagina uma faixa aí, como eu falava no início, de 150 metros de largura a 200, 300, chegando em algum lugar a 400 metros de largura, vai ser um rasgo muito grande aí nessa região, não é? Significa destruição dessa grande área de proteção, esta que a gente está batalhando para que ela seja, na verdade, incorporada ao Parque Estadual que fica do outro lado. A foto não pega, mas ela fica aqui nessa direção aqui, tá? Então a ideia é que essa área seja incorporada ao Parque do Rola Moça, que se situa aqui nessa área aqui, ó, na sequência aqui da serra. Mas voltando aqui, essa área, Frei Gilvander, se a gente vê, seguindo esse penhasco aqui que vocês estão vendo, é uma área de muitos aquíferos do manancial Catarina. Acima é a área do Mutuca, né? Então é uma área de extrema importância, extremamente vulnerável do ponto de vista hídrico. E só para completar, porque nós falamos como a ruína, o forte de Brumadinho, ele é de alta visibilidade, né? Como vocês estão vendo, né? Você pode ver que é uma relíquia também de tecnologia construtiva vernacular, quer dizer, utilizada na época com um material local, de extrema riqueza, com o tratamento em cantaria, quer dizer, rochas que foram esculpidas, trabalho escravo, uma herança, né, do trabalho escravo, e é uma relíquia, vamos dizer assim, do ponto de vista patrimonial. Aqui na foto abaixo, vocês podem ver, aqui seguindo, um caminho de cavaleiro escorado também. Então significa um trecho, né, de um caminho muito antigo que conectava, não é, essas antigas fazendas, esses antigos complexos de mineração nessa região da Serra da Moeda, a região da Serra do Curral, a Sabará, a Ouro Preto, a Piedade do Paraopeba, as regiões de Mariana. Então são relíquias importantíssimas. Então uma obra dessa, ela vai destruir completamente também este patrimônio cultural. E aqui no cantinho, a gente está vendo uma foto, né, dessa cachoeira chamada Poço Encantado. E nós temos várias e várias outras cachoeiras e nascentes aí nessa região. Várias. Muitas delas já ligadas ao que a gente chama do Complexo Catarina, que é um manancial muito importante, né? É um manancial oficial, inclusive, da Copasa, da mesma forma que é o Taboões do outro lado da serra. Que esse projeto do Rodoanel, Rodominério, ele traz uma característica que tem nos assustado muito, nos preocupado muito, que é o fato de que eles previram que o traçado do Rodoanel vai ser definitivamente determinado pela empresa, pelo grupo de empresas, o consórcio que vencer a licitação do Rodoanel, né? E a gente não tem muito certeza se esse traçado com o qual a gente vem trabalhando hoje, se ele pode implicar ainda em danos ainda maiores, né? Eu queria lembrar a fala que a Lenice colocou, a gente aí nessa região metropolitana de Belo Horizonte, entre Nova Lima e Brumadinho, é uma riqueza hídrica muito grande, né? Então ela mencionou o manancial do Catarina, mas a gente tem ali também, nas proximidades, né, coisa aí de 2, 3, 4 quilômetros, outras áreas de proteção também com essa característica hídrica, né? O Córrego dos Fechos, né, a área de proteção especial, a Estação Ecológica Estadual de Fechos, então ali mais ou menos 3 quilômetros, o Córrego, né, a área de proteção especial, um pouco mais distante, sempre com base no traçado que a gente conhece hoje. Então só queria colocar essas informações adicionais
para reforçar o risco de colapso hídrico que esse projeto pode colocar em inteira região metropolitana de Belo Horizonte. Eu quero acrescentar também, Henrique e Helenice, e vi atentamente quando você estava mostrando aqui, falou, olha, o Rodoanel, o Rodominério vai passar para atingir o Manancial de Catarina. Então eu queria recordar, porque eu trabalhei 10 anos na Zona Sul de Belo Horizonte. Em 2004, era a campanha da Fraternidade sobre a água fonte de vida, e nós fizemos uma luta muito grande durante vários anos para defender os 4 mananciais de Capão Xavier, que estão aí nessa região de Nova Lima, quase divisa com Belo Horizonte, e por outro lado quase divisa também com Brumadinho, conforme o Henrique estava mostrando aí, né? E esses 4 mananciais de Capão Xavier, né, o Catarina, Mutuca, Barreiro e Capão Xavier, são responsáveis por 10% do abastecimento de Belo Horizonte e região metropolitana. E recordar que desde 2006, a mineradora Vale está com a mina Capão Xavier em ação, né? Já está lá uma cratera de quase 1.000 metros de largura, de diâmetro, por 600 metros de profundidade, ameaçando com gravidade, golpeando, violentando esses 4 mananciais. Então, chegar mais uma ameaça através desse rodoanel, desse rodominério, é uma coisa pavorosa. Nós já sabemos que nas 34 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, nós já temos crise hídrica em milhares mesmo, né? Centenas, milhares de bairros, todas essas 34 cidades, inclusive de Belo Horizonte, que estão com crise hídrica. Nas periferias é muito comum a gente ver faltar água todos os dias em Belo Horizonte. Há 2 meses atrás, na ocupação Vitória, que está na região norte de Belo Horizonte, divisa com o município de Santa Luzia, uma criança de apenas 5 anos, o João Vitor, morreu atropelado por um caminhão-pipa, abastecendo a ocupação Vitória, uma das 4 ocupações da Isidora, aqui em Belo Horizonte. Ocupação Vitória com quase 5.000 famílias sendo abastecido com caminhão-pipa. Então, assim, é muito sério mesmo que esse projeto do Rodoanel, do Rodominério, pode, de fato, levar Belo Horizonte, região metropolitana, da crise hídrica ao colapso, à exaustão hídrica. E lembrar que em BH e região metropolitana já são 6 milhões de pessoas. BH região metropolitana representa a 3ª maior aglomeração de cidades do Brasil, depois do eixo Rio e São Paulo, né? Interessante esse comentário seu aí final, porque não sei se você se lembra, em 2017, quando houve aquela seca muito grande, a região de Suzana, que pertence a Brumadinho, fez uma denúncia dizendo que tinham secado os córregos dele depois da implantação da fábrica da Coca-Cola, ali que fica exatamente à beira da 040, né, próximo aqui desse local que nós estamos discutindo, em 2015, e que a partir de 2015 teria secado, né? Por quê, né? Uma das denúncias é que a fábrica da Coca-Cola estaria sugando parte do aquífero Cauê, que é exatamente, né, a litologia local da Serra da Moeda, né, com a percolação, com a infiltração da água da chuva, né, ela recupera e armazena essas águas pluviais, tendo uma reserva de água abastecendo os mananciais e as nascentes da região. E na época houve essa denúncia e até hoje se questiona como que pode, na região metropolitana, se deixar fábricas de refrigerantes ou mesmo a especulação imobiliária nessas áreas. E o que está vendo é a cada ano, né, nascentes desaparecendo. E é importante dizer também que essa área que nós estamos falando é divisor de águas, é divisor de bacias, né? Para a porção leste da Serra da Moeda, nós temos a bacia do Rio das Velhas, e para a porção oeste, a bacia do Rio Paraopeba. E essa área da Serra da Moeda, né, e esses braços que nós estamos mostrando aqui da Serra da Calçada, da Serra do Rola Moça, e mais à frente,
onde está mostrando lá o cursor, a Serra do Curral, ela tem importantes manchas, como eu comentei com vocês antes, de Mata Atlântica, mas não é somente. É de cerrado, são várias tipologias campestres, campos ferruginosos, graminosos e florestas de galeria. Então, essas áreas são muito importantes também, né, como área de recarga aquífera. Por isso que um empreendimento desse é absolutamente inaceitável. Mas seguindo aqui, eu queria dizer também, eu falei do patrimônio histórico, né, dos sítios de mineração, dos caminhos coloniais, né, feitos então, né, por rochas, né, por tecnologia colonial, rudimentar. Mas nós temos também nessa região, gente, as figuras rupestres. Em algumas escarpas quartzíticas, né, destes paredões, né, na Serra da Calçada, na região de Casa Branca, essa mesmo que nós estamos mostrando nas imagens anteriores, tem também vestígios, né, da passagem dos homens no período pré-colonial. Esses territórios faziam parte dos caminhos, dos lugares onde essas comunidades que perambulavam, que circulavam, né, nessa região do Vale do Rio das Velhas, do Vale do Paraopeba, né, ao longo da Serra da Moeda, atingindo a Serra do Pó, enfim, transitavam. E eles deixaram em pontos, né, em determinados lugares, relíquias. E nessa região, nós temos poucos lugares, nessa região específica aqui, né, da Serra da Calçada, da Serra da Moeda, nós temos pouquíssimos lugares com figurações rupestres. Todavia, bem nesse penhasco onde o Rodoanel colocou o seu traçado, há um sítio importantíssimo que é o Abrigo Retiro das Pedras. É um local que nós trabalhamos, né? Eu pertencia ao setor de arqueologia durante muitos anos, e nos anos 90, né, eu participei juntamente com o professor André Prus de uma pesquisa nesse local, e nós é que copiamos e trabalhamos e documentamos esse sítio arqueológico. Da mesma forma que nós também trabalhamos num outro sítio na região de Casa Branca, a alguns quilômetros dali, né? Mas esse em especial me preocupou muito, tendo em vista a proximidade dele, né, da Cachoeira da Ostra e da Cachoeira da Pedra Furada, que estão no alinhamento também da Alça Sul. Então fica aí também essa informação, e isso é muito sério, porque é um sítio também, como eu falei, protegido por lei federal, e a destruição de um sítio dessa envergadura configura crime ambiental. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é importante dizer, né, que essas figurações rupestres, né, elas são muito bem estudadas. O meu doutorado que eu fiz, inclusive, foi justamente analisando centenas de sítios com pinturas rupestres nessa região, na região ao norte, que a gente chama de Apacacho, Lagoa Santa, na região da Serra do Cipó, mas ela configura a unidade estilística Planalto, e é uma área especificamente nessa região com poucos sítios esparçados e de extrema importância, e que precisam ser protegidos com absoluta certeza. E falando ainda da questão do patrimônio arqueológico, eu queria aproveitar e falar um pouco também, né, que além das figurações rupestres nesses abrigos, né, nas escarpas quartzíticas dessa região, as cavernas também, né, nos campos ferruginosos, né, nessa litologia do minério de ferro, né, onde tem as cavernas de Canga, enfim, como vocês estão vendo aqui nessa foto, né? A gente vê aqui o afloramento, né, ferruginoso, esse buraco que vocês estão vendo aqui, né, um orifício que configura uma caverna, e esses espaços que vocês estão vendo foram também visitados e utilizados, muitos deles, pelos grupos pré-coloniais, que neles deixaram também os seus vestígios. Aqui, ó, só para mostrar para vocês, é um vestígio de um pote cerâmico, tá?
aqui também um outro detalhe, e também, além de potes cerâmicos que essas pessoas deixaram há 1.500 anos atrás, mais ou menos, fizeram também fogueiras, carvões. Então, eu e o meu colega Henrique Piló, nós participamos do plano de manejo do Parque Estadual Serra do Rola Moça em 2005, se não me engano, 2006. Participamos do trabalho da Biodiverso. Nesta ocasião, dezenas de cavernas foram mapeadas pelos espeleólogos e nós visitamos essas cavernas e muitas delas também tinham vestígios de que essas foram visitadas e ocupadas, ainda que periodicamente, e que também, além de, então, sítios espeleológicos, são também sítios arqueológicos. E essas cavernas estão dentro dessa unidade de conservação. Então, nós temos um patrimônio, e aí, até o momento, eu sei que são 43 cavernas mapeadas na Serra do Rola Moça. Então, são muitas cavernas. E é importante dizer que essa litologia, ela tem o poder de absorção dessas águas que escorrem, pluviais, enfim, e elas armazenam essas águas e formam todo esse conjunto, né, o aquífero Cauê, né, que abastece e nutre esses mananciais, esses, conforme o Henrique comentou, Fechos, Catarina, Tabões, Barreirinho e outros tantos, Arrudas, que também nasce na Serra, o Ribeirão Arrudas, né, o manancial, nasce também aqui na Serra do Rola Moça, Pitangueiras. Então são várias e várias drenagens que nascem na Serra do Rola Moça, tanto do lado de Casa Branca, Brumadinho, quanto do lado já de Farzedo, Ibirité, Belo Horizonte, ali naquela região do Barreiro. Mas só lembrar mesmo, rapidamente, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais uma emenda constitucional, né, a Constituição do Estado, que visa declarar a Serra do Rola Moça e a Serra da Moeda, tombá-las e declará-las monumentos naturais, né? Então, são sobreposições de formas de proteção que a enorme importância que existe nessa área, né? Do ponto de vista natural, ponto de vista cultural. Então eu queria só ressaltar isso aí para dar essa informação a mais, que é uma luta constante, né? Para garantir a preservação dessas áreas para futuras e para as presentes e futuras gerações. Henrique, eu queria só acrescentar, Lenice, que maravilha, a gente diz a sabedoria popular que a gente não pode amar aquilo que a gente desconhece, né? Então, assim, quanto mais a gente conhecer o nosso território, né, como você está mostrando, né, da perspectiva histórica, arqueológica, antropológica, a beleza da região metropolitana, uma beleza da perspectiva ambiental, cultural, né, da arqueologia, das cavernas, né? E lembrando aqui, quando você fala, eu lembro, por exemplo, um dos argumentos que nós tínhamos para lutando contra a mina Capão Xavier aí em Nova Lima, né, ao lado de Belo Horizonte, também ao lado de Ibirité e de Brumadinho, é dizer, olha, lá tem cavernas que são pouquíssimas cavernas como essa pelo Brasil afora. E agora você mostrando, eu aprendi aí, a caverna não só como um patrimônio cultural, histórico e arqueológico, mas também como uma estrutura geológica para absorver a água das chuvas e fortalecer, né, o aquífero Cauê, né, para fortalecer o aquífero, o quadrilátero aquífero que sustenta esses mais de 6 milhões de pessoas aqui e todos os outros seres vivos. E aí eu queria lembrar também, Lenice, que um dos motivos principais que foi decisivo na escolha de Belo Horizonte, desse território aqui, para ser a nova capital de Minas Gerais, quando estávamos planejando há uns 130 anos atrás, né, uma equipe liderada por um tal de Arão Reis, diz, olha, nós vamos fincar a nova capital aqui, porque Ouro Preto lá já estava muito apertado, então vamos fincar ao lado do Curral del Rei, ao lado da Serra do Curral, porque aqui
tem mananciais capazes de sustentar o abastecimento público de uma cidade de até 3 milhões de habitantes. E observe que Belo Horizonte e as outras 34 cidades da região metropolitana, no total, já estão com cerca de 6 milhões de pessoas. Então, dobrou da perspectiva. E nesses mais de 120 anos de história, vários mananciais que eram mananciais de abastecimento já foram sacrificados, né? Para citar rapidamente alguns aqui, por exemplo, o manancial da Pampulha, até a Lagoa da Pampulha, abasteceu por décadas e décadas Belo Horizonte. Depois ele ficou tão poluído, tornou-se impossível. Manancial de Mangabeiras, esses 4 mananciais de Capão Xavier e Nova Lima que estão sendo sacrificados pela mineradora Vale, na região da Serra do Curral, olhando de cima, está assim, profundamente sacrificada por vários grandes projetos de mineração. Atrás da Serra do Curral, em divisa com Nova Lima também, tem lá a cratera da mina Águas Claras, que é uma cratera de uns 600 metros de diâmetro por uns 500 metros de profundidade, com a lâmina de 300 metros de água, que foi fruto da mina Águas Claras, que inclusive motivou a primeira CPI na Assembleia Legislativa de Minas Gerais contra a mineração, que era da MBR na época, foi comprado pela Vale. E lembrar também que com o crime e tragédia da mineradora Vale, com a cumplicidade do Estado, o crime que aconteceu no Córrego de Feijão em Brumadinho, sacrificou também a captação de água que a Copasa, Companhia de Água e Saneamento do Estado de Minas Gerais, do governo de Minas, tinha feito no Rio Paropeba, que era responsável por cerca de 50% do abastecimento. Então, assim, olhando esse avanço do progressismo, desses grandes projetos que interessam eminentemente ao grande capital, nós temos que pensar muito bem isso, porque parece que nós estamos indo de encontro ao abismo. Sim, Frei Gilvander, eu queria assim só comentar que essa área aqui que nós estamos falando, né, que aí nesse caso uma visão panorâmica de uma parte já do Parque Estadual Serra do Rola Moça, né? Ela faz parte também da APA Sul e da Reserva da Biosfera do Espinhaço. Então nós estamos falando de uma área, de um ecossistema muito frágil, conforme vocês já estão observando e percebendo, que tem em torno da Serra da Moeda, mas que engloba essa área, tem mais ou menos mapeadas e inventariadas uma flora com mais ou menos 1.000 espécies, né, sendo que 40 espécies de plantas já são consideradas em risco, né, e com várias espécies também animais, no caso de mamíferos, aves e anfíbios, algumas também já com um risco de extinção. E da mesma forma, né, mananciais, né, superficiais e subterrâneos também sob risco, principalmente nesse momento aí, né, de colapso hídrico na região metropolitana, e esses empreendimentos, esses mega empreendimentos, tanto especulação imobiliária, mineração e empreendimento também, caso rodoviário, né, dentre outros. Bom, eu queria também falar um pouco, né, desses outros mananciais, no caso Bálsamo, Pitangueiras, Taboões e o Rola Moça, né, que já são mananciais da porção oeste da Serra do Rola Moça. E aqui eu queria mostrar para vocês, né, esse é o campo ferruginoso, essa parte de cima que vocês estão vendo plana, esse solo exposto, é o que a gente chama, né, de ilha ferruginosa, campo ferruginoso. E é exatamente aqui nessas quebras que vocês estão vendo é que se encontram muitas das cavernas que eu mostrei a foto em detalhe para vocês. É exatamente nessas rupturas, nessas quebras, né, dos campos ferruginosos, digamos assim, é que se encontram, né, essas cavidades que têm vestígios arqueológicos, além também de fauna também raríssima, né? Em algumas cavernas da Serra da Moeda foram encontrados inclusive um tipo de aranha raríssima. Então é muito importante a gente atentar que, apesar de estar aí na vizinhança, né,
né, de áreas urbanas, né, na periferia aí de alguns bairros, a Serra do Rola Moça, ela guarda espécies muito raras e que precisa então, né, de um tratamento de monitoramento frequente e de proteção, claro, né? Por isso que os planos diretores, eles têm que tomar muito cuidado com essas áreas e realmente tentar resguardá-las da melhor forma possível. Não, eu só queria, vendo essa imagem que você acaba de mostrar, e como impossível não lembrar, né? Também é um aspecto cultural importante que o poeta Mário de Andrade, né, um dos fundadores do modernismo brasileiro, enquanto era expedição aqui por Minas Gerais, conheceu aí a lenda da moça, né? E vamos dizer assim, escreveu esse poema que levou para o Brasil e para o mundo dessa serra, né? A história do casal que havia se casado em um povoado e quando voltando para casa, né, houve esse acidente e aí a serra recebeu o nome da Serra do Rola Moça, né? Então, quando eu vi essa imagem, lembrei da história do poema, né, do Mário de Andrade, que tendo a cultura popular aqui da nossa região, escreveu esse poema maravilhoso, né? Só queria fazer esse comentário. E eu queria comentar também, vejam como seria maravilhoso, né, se de fato a Serra da Calçada for incorporada aqui à área do parque, então vai criar um corredor ecológico formidável. Então eu acho que nós temos que nos mobilizar, né, também para pressionar, né, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais no sentido de promover logo e fazer a discussão de inserção da área da Serra da Calçada ao Parque Estadual do Rola Moça, né? Bom, então, voltando aqui com relação à Alça Sul, né, no setor oeste, né, nós podemos falar, né, que o projeto ele vai também atingir os pontos seguintes. A área... Você falando o projeto Rodoanel do Rodominério de Belo Horizonte e região metropolitana, né? Para ficar bem claro quem está nos acompanhando, o projeto do Rodoanel, né? Projeto do Rodominério, né? Nessa porção da Alça Sul, ele vai então atingir, né, a unidade de conservação estadual, o Parque Estadual, nessa porção, né, oeste da serra, que eu acabei de mostrar a foto, e também, né, as áreas de proteção especial da bacia hidrográfica do sistema Bálsamo, Rola Moça, né, a Cachoeira Pitangueiras. Também a bacia hidrográfica do córrego do Barreiro, já na região de Belo Horizonte, e é por isso, né, que é muito importante a gente falar, né, gente, comentar que Belo Horizonte tem que entrar nessa luta, né, gente? Nessa luta contra esse mega empreendimento devastador, porque tudo isso que a gente está falando aqui, todas essas áreas de proteção especial, de todos esses mananciais, eles vão comprometer, conforme até o Frei Gilvander comentou, toda a região metropolitana, incluindo Belo Horizonte. Haja visto o exemplo que ele deu, né, já na ocupação a norte de Belo Horizonte, que já está recebendo caminhão-pipa pela falta de água. Um outro local que certamente a Alça Sul vai devastar, né, é a área rural também de agricultura familiar do Capão da Serra e do Rola Moça, além, né, gente, da área especial de proteção Taboões. E uma outra área também que a mineração que a Rodoanel vai passar muito próximo, é a cratera da mineração Santa Paulina, e de um local onde também foi o antigo lixão de Birité. Além também de passar perto, né, da barragem B4 da mineração Itaminas em Sarzedo. Alenice, você quer fazer comentário? Sim. Não, eu queria, antes a gente lembrar esse ponto aí, né, você falava das áreas de proteção dos mananciais Barreiro, tá aí aproximadamente a menos de 1 quilômetro do traçado do Rodoanel, o Rodominério, Bálsamo, o Bálsamo a meio quilômetro aproximadamente, e o Taboões, ele é diretamente a área de proteção especial do Manancial Taboões, diretamente interceptada, arrasada pelo traçado aí do Rodominério. E é tão Rodominério, a gente vê mais uma vez aí, assim como lá no início ele saía próximo ali das minerações ali, Pau Branco, próximo da MG 040, mais uma vez ele vem aí se aproximar
das atividades minerárias aqui da região. A mineração Santa Paulina, que felizmente a gente tem conseguido impedir que volte a minerar nessa área, devido aos impactos aí desastrosos que ela pode voltar a causar. A mineração, como a gente está vendo aí próximo, que tem uma barragem, a barragem B4, que hoje a sua estabilidade está sendo investigada numa ação civil pública na comarca aqui de Birité, e uma barragem que nenhum de nós deseja, mas que se viesse a romper, poderia matar até 5.000 pessoas no município de Sarzedo. Acho que é importante dizer isso para mostrar a irresponsabilidade de um lado desse projeto, do lado com o que tem, não com a vida, mas com a mineração, né? Sem dúvida, e aquela questão, né? Água é o elemento vital, insubstituível, estratégico e base da vida dos organismos, né? Então, a gente pressupondo isso, a gente já está vendo só por esse trecho que a gente trabalhou até agora, né? Que a gente apresentou até agora, quanto é de devastador esse projeto. A Alça Sudoeste Ibirité, Escola Estadual Antônio Pinheiro Diniz. Então, só lembrando que desse versante aí da Serra da Onça, entre Ibirité e Sarzedo, ali nas imediações da mineração Santa Paulina, do Taboões, do Manancial Taboões, a Alça Sul desce pela zona rural de Ibirité, uma das poucas áreas que a gente tem, a zona rural de Ibirité, que é de extrema importância para a economia da cidade, porque nós temos segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mais de 400 famílias que vivem da agricultura familiar aqui na nossa cidade, e após progredindo pela zona rural, passa pelo bairro Jardim Rosário, arrasando aquela região, né? E aí causando desapropriações, remoções de famílias que vivem aí há muitas gerações. É isso aí. Então essa apresentação aqui foi uma organização pela Comissão Pastoral da Terra e o Movimento Socioambiental Serra Sempre Viva de Ibirité, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, uma contribuição para que a justiça e a vida seja preservada, para que as condições de vida sejam resgatadas. Alenice Baeta, muito obrigado por essa cansativa exposição aqui, mas necessária. Henrique Lazzarotti, muito obrigado, meu irmão. Que a luz e a força divina continue nos guiando nessa luta. Um abração. Tchau, tchau. Que foi que fizemos contigo, planeta Terra? Que foi que fizemos contigo, ó Mãe Terra? Secamos as tuas fontes, sujamos os teus riachos, cortamos as tuas árvores, exterminamos os teus animais. Que foi que fizemos contigo, planeta Terra? Que foi que fizemos contigo?